Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, a playlist aqui da nossa saga dos campeões do mundo de Labordouné, a Magnus Carlsen, chegou, né? Chegamos no Polmorph e não dá para mostrar apenas algumas partidas, né? 2 ou 3 do Polmorph. É claro que a gente vai se estender um pouquinho mais no Polmorph, afinal de contas, teria sido ele o maior gênio da história do xadrez. Muitos dizem que sim, o Bobby Fischer disse que sim. Muita gente concorda aí com a opinião do Bobby Fischer. Eu não sei se eu concordo ou não, mas de fato o Polmorph, na minha opinião, é um gênio indiscutível, um cara muito à frente aí da sua época, com certeza, e o jogo dele traz muitos ensinamentos, então eu acho que vale a pena aí. A gente tá vendo talvez, né, algumas ideias novas de toda aquela era romântica, né, que vem vindo aí, né, na nossa saga, e aquele estilo, né, de tático, de mexer a peça várias vezes na abertura, de sair atacando com tudo. O Polmorph vem mostrando um jogo um pouco diferente, também tático, também muito tático, com muito ataque, mas já com ideias novas de desenvolvimento, né? E vamos dar uma olhada então. Essa é uma das partidas mais bonitas também do Polmorph. E vamos dar uma olhada aí, vale a pena realmente. Quem tá jogando de brancas aqui é o Louis Paulsen e o Morph de negras. O Paulsen então começa aqui com E4, temos E5 aqui pelo Polmorph, cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Aqui a defesa dos 4 cavalos. E aqui a gente não tem o Gambito Halloween, né? O Gambito Halloween de brancas, que é esse sacrifício de cavalo que leva a um jogo muito interessante, né? Se você quiser jogar isso de brancas, vale muito a pena em Blitz, né? Um sacrifício de cavalo em partidas rápidas aí pode pegar muita gente, né? A gente pode fazer um vídeo algum dia sobre essa abertura. Aliás, no final desse vídeo eu vou comentar sobre a abertura Halloween, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre ela. Mas a partida não continuou com o Gambito Halloween e continuou aqui com Bispo B5, Bispo C5, Roque, cavalo, toma aqui em E5. A gente tem esse lance aqui já pelo Paulsen, parece um sacrifício de cavalo, mas na verdade não é, tá? Se as pretas capturarem aqui o cavalo, simplesmente D4 e a partida continua, tá bastante equilibrado, é um garfo, né? Vai recuperar a peça imediatamente. Então não dá para dizer que é um sacrifício, mas aqui o Morph, mais uma vez, ele não tá interessado em ficar repetindo lances com a mesma peça, né? Então olha que interessante, o Morph não repetiu nenhum lance com a mesma peça até agora. Ele mexeu uma vez esse cavalo, uma vez esse cavalo, uma vez esse bispo, ele já deu roque, né? E aqui o Paulsen já é a segunda vez que ele movimenta esse mesmo cavalo, né? E o Morph aqui, ao invés de mexer o cavalo dele a segunda vez e aceitar essa troca aí, ele simplesmente desenvolve aqui com torre E8. Olha que diferente já o estilo do Morph para a época, né? Desenvolvendo mais uma peça. E aqui a partida continua com o cavalo, tá uma C6 e aqui esse cavalo, então, é a terceira vez que ele se movimenta, né? D toma C6 e agora o bispo C4. E agora esse bispo é a segunda vez que ele se movimenta. Interessante a gente ver isso, né? B5 aqui pelo Morph, bispo em E2, mais uma vez, então, mexendo esse bispo. E agora tá na hora do Morph recuperar aí, né? Ele tá com um peão a menos. Agora é hora boa de recuperar o material. Cavalo toma E4, cavalo toma E4, torre toma E4. E aqui, bispo F3, atacando a torre, fazendo um raio-x aqui em C6, torre E6 defendendo, e aqui o lance C3, jogado aqui pelo Paulsen. E agora o Polmorph vai para um lance bastante instrutivo aqui, bastante incômodo, dama D3, esse lance aqui paralisa esse peão da coluna D, e esse bispo agora tem problemas para ser desenvolvido, né? A partida continua aqui com B4, atacando o bispo do Morph, bispo B6 e aqui A4. Então o Louis Paulsen tenta aqui abrir um pouco na ala da dama para quem sabe soltar um pouco as suas peças, né? Ele quer abrir e poder aí quem sabe jogar com as outras peças dele mais para frente. Então A4 tentando abrir um pouco a ala da dama para abrir com as suas peças, né? B toma E4, dama toma E4. Bispo D7, agora defendendo aqui o peão de C6, esse peão estava atacado, e agora, gente, faria todo o sentido do mundo o Paulsen jogar, seria muito importante jogar o lance dama em A6, seria muito importante, por quê? Para tudo ser coerente, né? Afinal de contas, o lance A4 foi jogado, né? A gente conseguiu abrir essa coluna, e esse seria o lance mais coerente com tudo que foi jogado até agora, né? Para tirar essa dama daqui, realmente forçar com que essa dama saia. Essa dama pode vir para G6 ou pode trocar, né? Por exemplo,
dama toma, e depois de torre toma, torre a E8, bispo G4, bispo C8, né? Torre A1 e torre F6 seria uma posição aí, uma partida completamente equilibrada, né? Mas não foi o lance jogado. Depois de bispo D7, aqui o Paulsen comete um erro e joga o lance torre aqui em A2, tá? Aqui justifica, talvez ele queira jogar com dama C2 para tirar a dama daqui, mas realmente precisaria ter jogado aqui o lance dama em A6. A partida continuou com torre de A em E8, fazendo um completo domínio aqui da coluna E e já ameaçando o sacrifício, né? Se fosse vez das pretas aqui, daria para sacrificar a dama aqui. A dama toma por F1, né? Por exemplo, se as brancas fizerem um lance burro aqui, H3, simplesmente dama toma em F1 e o rei não poderia capturar a dama, senão levaria já imediatamente um checkmate, né? Então, a torre de A em E8 é um lance bastante agressivo aqui do Morphy, é um lance de desenvolvimento, ele desenvolve a última peça que faltava desenvolver. Agora as duas torres aqui dominando completamente a coluna E, já existe o tema então do sacrifício em F1, né? E aqui o Paulsen percebe tudo isso e defende com dama em A6. Então esse foi o lance jogado pelo Paulsen e aparentemente está tudo resolvido, né? Por quê? Não tem mais o sacrifício, agora a dama está defendendo, né? A dama está propondo aqui a troca, né? A troca aqui da dama, né? Vai conseguir liberar esse peão depois, desenvolver o bispo. Então aparentemente o Paulsen foi muito bem sucedido aqui em defender a posição, né? Só que o Paul Morphy ficou 20 minutos nessa posição ou mais, pensando, sem mover, sem fazer o seu lance, e ele faz um lance surpreendente realmente, e é o único lance que permite às negras terem uma continuação com iniciativa, uma continuação vencedora na posição. Se você quiser pausar o vídeo então e encontrar esse lance, é um lance muito bonito, realmente do Morphy, e eu vou dar mais alguns segundos, é claro que eu deveria dar 20 minutos ou mais, né? Bom, se o Morphy achou esse lance em 20 minutos, talvez eu devesse dar muito mais tempo aí pra gente, né? Meros mortais aí do xadrez, para tentar achar uma continuação como essa, né? Mas você pode dar pause e ficar o tempo que você quiser e quem sabe você encontra esse lance. Eu espero que encontre. O lance jogado aqui então pelo Paul Morphy foi o bonito lance dama toma em F3, um sacrifício de dama com recompensa a longo prazo. Vamos ver como é que a partida segue. Bom, aqui você tem que aceitar, né? Senão você tá perdendo uma peça por nada. É muito difícil de você recusar esse sacrifício, né? G toma F3 foi jogado. E agora a continuação do Morphy. Torre G6 cheque, rei H1. E aqui bispo em H3, atacando a torre. E também trazendo aí possibilidades de ataque no futuro, né? Aqui é uma posição perigosa, crítica para as brancas. Elas não podem jogar, por exemplo, torre em G1 aí. Senão vão levar checkmate, tá? Com torre toma e depois de rei toma. Simplesmente a torre entrando aqui em E1 com cheque, né? O único lance aqui forçado seria a dama voltar e a torre tomaria em F1 com checkmate, né? Então posição delicada depois de bispo em H3, né? Essa torre aqui também não pode vir para E1, senão vai levar checkmate imediatamente, só sobrou uma casa, né? Então o lance jogado aqui foi torre D1, tá? Uma outra possibilidade aqui viria com dama D3, tá? Se quisesse sobreviver aí por bastante tempo, a gente pode olhar essa continuação também depois no final da partida, tá? A partida seguiu aqui com torre D1 e agora bispo G2 cheque, o rei é forçado, só tem uma casa, rei G1, bispo também F3 cheque, o rei só tem uma casa mais uma vez, rei F1, e agora bispo G2 cheque, e aqui provavelmente o Paulsen deveria estar pensando assim, entendi, o Morphy sacrificou a dama e vai ficar fazendo uma sequência aqui de empate, né? Eu vou jogar rei G1, que é o único lance da posição, e provavelmente ele vai jogar e vai ficar repetindo o lance aí, né? Mas o Morphy vai para uma ideia diferente aqui, com bispo H3 cheque, agora o rei é forçado aí para H1, e agora não o bispo G2, indo para uma sequência aí de perpétuo, né? Mas bispo toma aqui em F2. Bacana esse lance, né? Não, dizendo não ao empate, indo à luta. E agora realmente ameaça imediatamente o bispo G2 com checkmate. E é muito difícil de você defender essa posição. Só tem um lance que dá para ser jogado aqui, né? Que é o lance dama aqui em F1, tá bom? Daria para... Existe também o lance dama toma C6 aqui para defender a casa
de G2, mas simplesmente torre toma em C6, e aqui as pretas estão vencendo, não precisa, né, com uma peça a mais aí, uma posição completamente vencedora, tá? Então dama F1 forçado, e depois de bispo toma, torre toma em F1, aqui a gente tem um balanço material, né? Praticamente aí 2 torres e um bispo para cada um. O Morph já tem 2 peões a mais, mas a posição continua muito forte aqui. O lance jogado foi torre E2, a torre na sétima. E depois de torre A1, a torre aqui em H6, fazendo uma pressão já indireta aqui em H2. E aí depois de D4, o Morph faz um lance. E aqui o Paulsen abandona. Se você também quiser encontrar esse lance, vale a pena, um lance vencedor aí, o lance de arremate da posição. Muito bonita essa partida. E o lance jogado aqui então pelo Morph foi o lance bispo E3, né? E aqui não tem como você evitar uma sequência de checkmate aqui sem ter que entregar muito material, né? Por exemplo, aqui bispo toma em E3, a gente teria torre toma, torre de 6 tomando em H2 e depois de rei G1, a torre de E em G2 entregaria um bonito checkmate, né? Então realmente não tem muito como evitar aqui sem perder material, teria que jogar o horroroso torre em F2 para tentar postergar, né? E aí depois de torre toma em F2, aqui bispo toma em E3, as pretas estão completamente ganhas, tá? Depois de torre toma aqui, por exemplo, rei G1, bom, vários lances aqui são possíveis, torre G2 simplesmente, rei F1, dá para simplificar aqui, dá para jogar de várias maneiras. Torre C2 é muito forte. Aqui as pretas estão vencendo, né? Estão atacando aqui o peão, estão ameaçando a entrada aqui. Rei G1, por exemplo, podia ser jogado. Torre A2, ó, pode até propor aqui a troca, né? E vai levar para um final vencedor, tá bom? Então muito bonita realmente essa partida. Por isso que depois aqui de bispo em E3, o Paulsen abandonou a partida, né? A posição merecida aqui, uma vitória merecida para o Morph. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui, né? A gente olhou que talvez ali o lance dama D3, porque tem gente que pode estar pensando, mas esse sacrifício aí, será que vence em todas as variantes? Vamos dar uma olhada então. Depois aqui do sacrifício então da dama, torre cheque, bispo H3, a gente tem que olhar o outro lance possível, que seria o lance dama D3. E essa aqui é uma continuação um pouco mais difícil, mais complicada, né? Mas mesmo assim leva a vitória. Com F5, tá bom? Esse seria o lance que encaminharia para a vitória. Aí depois de torre D1, por exemplo, bispo G2 cheque, rei G1, bispo toma em F3, uma sequência parecida até, rei F1. Só que aqui poderia tomar a torre, ó, com bispo toma em D1. E depois de dama C4 cheque, rei H8, D4 para tentar soltar um pouco as peças. Bispo aqui em F3, mantendo toda a pressão. Bispo E3, torre aqui de G em E6, torre em A1 e agora F4. E seria uma posição aqui vitoriosa, mais uma vez para as pretas, tá bom? Aqui, por exemplo, esse bispo não pode sair, né? Por exemplo, o bispo D2, bispo E2 já, dando um cheque e ganhando a dama, né? As pretas teriam uma vantagem material muito grande. Depois de dama toma, torre toma, a vantagem indiscutível aí das negras, né? E depois de F4, então, não tem muito o que jogar, né? Se tentar aqui, teria que devolver um pouco de material. E depois de torre toma, bispo toma em F4, as pretas com peça a mais, né? Uma peça a mais aqui, não teriam dificuldades em levar essa partida aí para uma vitória também, né? Então, em todas as variantes aí, as pretas ganham. Foi um sacrifício válido lá, o dama toma em F3, né? Vamos voltar aqui, né? Realmente um sacrifício muito, muito bem calculado aqui pelo Morph. É o lance do Stockfish 9. Você pode estar se perguntando, né, o que as máquinas de hoje em dia recomendariam? Qual é o melhor lance? Depois de pensar bastante, seria esse lance, tá? Então o Paul Morph está de parabéns aí. O sacrifício de longo prazo, né, com recompensa a longo prazo. Muito bacana realmente. Ficou faltando eu falar do ataque Halloween. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Isso aqui é muito divertido de você jogar de brancas, né? Eu não sugiro você jogar isso em partidas pensadas, mas em partidas rápidas de Bullet ou Blitz, tem lá suas ideias, tá? Então o ataque Halloween aqui de brancas é configurado pelo sacrifício do cavalo aqui no lance 4, né? Um lance surpreendente. As pretas às vezes podem estar achando que você errou, né? Mas é um sacrifício. E aqui as pretas têm que aceitar, né? Para querer ter alguma vantagem. E aí depois de D4, as pretas têm o lance cavalo C6 e tem também o lance cavalo G6, tá? Se vierem aqui, vamos olhar os dois, tá? Se vierem para C6, as brancas podem continuar aqui com D5, cavalo E5, F4, cavalo G6 e depois G5, esse cavalo aqui não tem para onde ir, ele teria que voltar lá para G8 e aí as brancas podem continuar aqui até com D6, essa continuação é bastante interessante,
depois de peão toma. O lance mais natural aqui seria dama em F6, afinal de contas as pretas têm que se livrar desse peão aqui de D6. Esse peão é muito incômodo, né? Ele fica atrapalhando o desenvolvimento aí das peças das negras. E aqui o lance cavalo B5 é um lance bastante interessante. Tá? Essa partida aqui ela é bastante interessante. Esse cavalo defende D6, ameaça vir para C7. E é um jogo onde tudo pode acontecer, né? É um jogo que dá chances aí para os dois lados, tá bom? Então é divertido jogar isso. E outra possibilidade, então, depois ali do sacrifício, né, de cavalo toma E5, D4, dá para se jogar o cavalo G6 direto. E aí você pode continuar com E5, esse cavalo também tem que voltar lá para G8. E aí depois de bispo C4, as pretas costumam muito jogar D5, aqui dá para você tomar aqui um bispo toma em D5, e aqui as brancas têm já 2 peões pela peça sacrificada, né? Tem um desenvolvimento bacana, vão poder em muitas linhas jogar com dama F3, roque, então tem um desenvolvimento mais rápido, né? E é um jogo bastante interessante, aqui possíveis linhas, né? C6, por exemplo, aqui simplesmente o bispo volta para B3, bispo B4, é muito jogado, simplesmente roque, né? E é um sacrifício que pode ter uma compensação também no longo prazo, tá? Aqui as pretas em geral trocam as peças para tentar danificar um pouquinho, dar uma aliviada também na pressão, né? Tentam desenvolver aqui com bispo em E6. E aí vários lances são possíveis, você pode vir com F4. E isso daqui sempre dá uma partida muito interessante. E se as pretas não tomarem cuidado, as brancas vão ganhar a partida. Isso numa partida pensada, as pretas têm mais chances de vencer, tá bom? É claro que se não conhecerem também, todos os truques e todas as armadilhas podem sair perdendo. Então esse é o ataque Halloween, o Gambito Halloween, tá bom? É muito interessante, vale a pena é bastante divertido. Se você quiser jogar se divertindo, isso em partida Blitz e Bullet, recomendo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!